Vou trocar para você. Não pode deixar outra. Vou começar sentado aqui, estou jogando tênis com meu filho e meus sobrinhos, então a situação toda hora é um problema, é a batata da perna, é a coxa, mas aí conforme eu vou me animando, a dor vai passando. O que eu queria trazer para vocês na verdade, eu vendo a palestra, pegando aí algumas ideias, eu sou seguidor da escola canadense de comunicação, que foi citado, McLuhan. Eu estou trabalhando desde 1995 na tentativa de ajudar meus clientes a montar a estratégia para o mundo digital. Eu montei minha empresa na época que eu tinha que explicar para o cliente o que era internet, para depois então dizer que era uma homepage, para depois então dizer quanto é que custava o que eu estava vendendo para ele. Então eu tenho nas costas aí mais de 400 projetos hoje de consultoria de internet. E, em função disso, para poder ajudar os meus clientes, eu virei um teórico do tema. Porque cada vez que eu fui tentando entender os efeitos que a internet vai trazer para o mundo, eu fui percebendo que não é possível entender e ter uma estratégia em relação à internet utilizando o modelo tradicional de estratégia que a gente utiliza. Não é possível projetar estrategicamente o que a gente imaginaria em termos de futuro usando os métodos tradicionais de construir estratégia. Os métodos tradicionais de construir estratégia, na filosofia, são métodos indutivos. O método indutivo é aquele que você, observando os fatos, tenta tirar conclusões a partir da observação. Então eu vou analisando o que está acontecendo na rede social, vou analisando o que está acontecendo na empresa, vou tentando analisar e tal, e a partir daí eu tiro uma estratégia, vou ao mercado, etc. Tal. Então, isto funciona muito bem quando você está diante de pequenas rupturas. O problema que a gente tem hoje é uma crise de paradigma de pensamento. Então, o método indutivo, na minha avaliação, ele não funciona para fazer o projeto estratégico. Por quê? Porque a indução vai fazer com que você continue trabalhando sobre o mesmo paradigma. E aí o método dedutivo é a reconstrução filosófica, teórica, metodológica, tecnológica, para se chegar a uma conclusão. Então, o que eu vou mostrar para vocês é a aplicação de um método dedutivo em que você vai recorrer ao caminho histórico para tentar entender o que está acontecendo no mundo hoje, para poder começar a pensar num projeto estratégico de curto, médio e longo prazo. Então eu vou apresentar para vocês, e aí eu tenho trabalhado com isso, eu tenho trabalhado em várias organizações, eu tenho tentado trabalhar com fatos e não intuições. Eu acho isso, eu acho aquilo, seria bom fazer isso. Eu tento trabalhar com fatos. E fatos que a gente vai trabalhar são fatos históricos que vão tentar construir uma nova perspectiva, uma nova teoria a partir do que está acontecendo para uma projeção futura de 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, para a gente ter um norte. E a partir daí começar a definição estratégica. Eu tenho visto em 2010, eu tive uma crise profissional profunda que me levou para uma coisa que eu vou chamar de depressão profissional, que eu achei que estava na hora de sair vendendo disco, como eu comecei minha vida profissional vendendo disco.
E aí eu falei, não, acho que eu vou vender alguma coisa, vou voltar a ser, pegar um táxi, porque eu acho que não existe mais possibilidade de eu ajudar meus clientes. Porque tudo que eu estou fazendo não está funcionando. Não adianta botar a rede social interna dentro das organizações, várias tentativas. Trabalhei na Petrobras, trabalhei no BNDES, trabalhei na Dataprev, fui na Prodesp, várias tentativas, estive em curso de inglês, tentando fazer, só batendo na parede. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. E aí, nesse processo, a partir de 2010, eu comecei um trabalho, e aí fui terminar o meu doutorado, e eu fiz uma análise, construí uma nova filosofia, uma nova teoria, uma nova metodologia, uma nova tecnologia, para poder ajudar meus clientes. A maior parte dos meus clientes, às vezes, não quer saber do que eu estou falando. A maior parte dos clientes acha que o que eu vou falar aqui é completamente fora do contexto, porque as pessoas só conseguem trabalhar com semanal. Só que o que acontece é o seguinte, se não tiver uma perspectiva de médio e longo prazo e entender que nós estamos vivendo uma mudança profunda, cultural, profunda, de mudanças radicais na internet, na sociedade, nós vamos chover no molhado. Então, eu tenho aqui, a palestra já está na internet, eu estou gravando a palestra, o áudio da palestra, eu vou colocar também na internet. Todas as minhas palestras, todas as minhas aulas são colocadas na internet. Então, se vocês quiserem ouvir de novo ou quiserem passar para alguém, estará no meu canal do YouTube a palestra. Se alguém quiser tirar fotografia, aqui eu tenho o endereço da palestra e no final eu boto de novo esse slide. Eu tenho uma teoria, eu não tenho aqui um papel para fazer essa brincadeira melhor, mas eu vou trabalhar com vocês o seguinte. Vocês imaginam o seguinte, para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje, a gente tem que pegar o que é uma teoria consistente. O cara vai ao médico, pergunta para o médico o seguinte, doutor, estou aqui com um problema, etc. Tal. Então, suponhamos que o cara chegue no médico com um problema, um câncer, e ele tem um problema também, torcer o pé. Então o médico vai atacar o problema principal, que é o câncer, que pode matar a pessoa, e depois vai atacar o problema do pé, né? Ou ele vai até engessar o pé do cara, mas ele vai dar prioridade para resolver o problema do câncer. Então você tem que tentar entender, numa sociedade, quando você vai montar uma estratégia dedutiva, para você construir uma teoria consistente, você tem que ver qual é a força principal da sociedade. Qual é a mudança principal que está acontecendo. Para depois você ver as forças, as mudanças que vêm a partir da força principal. Então a pergunta que a gente tem que se colocar, para a gente começar a construir uma teoria consistente, para fazer um planejamento estratégico consistente, é o seguinte, qual é a força principal de mudança na sociedade hoje? E eu vou tentar apresentar para vocês e defender essa lógica com vocês. Então essa brincadeira da teoria do kitnet é a seguinte. O sujeito mora num kitnet na Prado Júnior. Sexta-feira à noite, planejando fim de semana. Eu já dizia que ele tinha assim um Havaiana, balançando um Raider, mas o pessoal falou que Raider é muito 1.0. Então ele estava com a Havaiana. Havaiana ali, balançando e tal. Aí toca a campainha, chegam 6 parentes de Governador Valadares. Tem alguém de Governador Valadares aqui? Você é mineira? Não. Então, veio 6 parentes de Governador Valadares. 6 parentes. E ele não dá nem para dizer que não está em casa, porque passou aquela sombra no... Aí, ele abre a porta. E os parentes dizem, a gente vai passar o fim de semana aqui no Rio de Janeiro com você. Então, eu queria que vocês me dissessem quais são as crises que vão acontecer nesse fim de semana que terão que ser administradas nesse kitnet, por favor. Guerra do banheiro. Guerra do banheiro. Guerra do banheiro. Banheiro, espaço. Hã? A logística toda. Logística. Banheiro, espaço, logística. Hã? Interesses, conflitos. Conflitos, que mais? Que mais? Bagunça. Bagunça, barulho,
não é isso? Problema de controle da televisão. Todo mundo querendo ver. O pessoal alugando o controle, R$10 meia hora. Então eu vou repetir. Nós estamos falando aqui, no geral, né? Barulho, conflitos, logística, banheiro, o que mais? Que a gente falou aqui? Comunicação. Poluição de ambiente. Né? Então eu vou perguntar para vocês o seguinte: em 1800, quantas pessoas tinham no mundo? Chutem. 1800. 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas. Quantas pessoas nós temos hoje? 7. Então, em 1800, tinha um kitnet com 1 bilhão de pessoas. E, de repente, chegam 6 parentes. E dão 7. Tá certo? Quais são as crises que nós temos hoje? Saneamento, educação, água, saúde, conflito, logística. Então, se vocês analisarem aqui o dado da população em termos mundiais, isso é muito interessante esse dado, para a gente fazer algumas reflexões. Olha como é que... Aqui tem alguns fenômenos aqui, para a gente poder entender o mundo que a gente está vivendo, que aqui é o seguinte. Em 1800, vocês podem me perguntar o seguinte, analisando esse dado, por que em 1800 a gente tem um pico? E a gente consegue sair de 1 para 7? Evolução industrial. Essa evolução industrial aqui, ela tem em 1800 que você consolida o processo da República e do capitalismo. Se consolida com a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, um outro modelo de governança na sociedade. Então, a partir de 1800, você começa um processo de mudança na sociedade que as pessoas podem, querendo ou não, você consegue hoje ter 7 bilhões de pessoas no mundo e essas pessoas estão aí. Você não tem hoje registro de que existem milhões de pessoas morrendo de fome naquele momento. Você tem pessoas comendo mal, você tem pessoas comendo muito pouco, mas você não tem pessoas morrendo completamente de fome. Então você tem, de alguma forma, 7 bilhões de pessoas convivendo no nosso planeta. Então, o primeiro dado fundamental para a gente começar a pensar a estratégia e poder tentar entender o que é esse mundo digital, é entender o seguinte. Hoje, eu não considero... eu dou aula de gestão de conhecimento, né? A gente já tem coisa de gestão de conhecimento, essa discussão. Então, a sociedade que nós vivemos hoje, o nome da sociedade mais preciso que nós podemos dizer hoje, na minha opinião, não é sociedade da informação, sociedade do conhecimento, sociedade digital. A coisa mais importante para definir a sociedade hoje é o seguinte: é a primeira vez no mundo que nós temos 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas definem muita coisa na nossa sociedade. Então, se vocês pegarem aqui essa evolução, e você vê que essa evolução é muito doida, porque você vai ver aqui em 1960, quando eu nasci, nós estamos falando aqui de 3 bilhões de pessoas. 3 bilhões. Ou seja, eu tenho 54 anos, fazendo 55 agora, em uma vida, eu nasci com 3 bilhões, eu estou chegando com 54, com 7 bilhões de pessoas. Então a gente fala assim, bom tempo é da minha avó, mas eu já, como estou com essa coisa na minha cabeça, o cara, bom tempo é minha avó, mas quantas pessoas moravam na cidade da sua avó, naqueles bons tempos da sua avó? Quantas pessoas moravam no Brasil nos bons tempos da sua avó? Hoje em dia essa violência, mas quantas pessoas moravam naquela cidade, na época que você dizia que não existia violência? Porque as pessoas vão chegando, não é que nem time de futebol, entra um e sai dois, entra um e sai um. A pessoa chega e o outro continua aqui. Então, quando você vai colocar isso em complexidade produtiva, e aí nós estamos falando de organizações, a gente está falando aqui do mundo corporativo, impactos no mundo corporativo. Você quer um impacto mais forte no mundo corporativo, de que ter que resolver um problema em 1800, quando nós imaginamos essa sociedade moderna que a gente chama hoje, nós estamos falando de 3 bilhões de pessoas. 3 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, significam, idealmente, seria bom que tivéssemos 3 bilhões de pratos de comida todos os dias.
Eu não estou falando, você está falando 3 bilhões por mês, eu vou repetir essa informação para cair a ficha. Porque hoje a gente está trabalhando bem com os bilhões, né? A gente hoje no jornal só vê bilhão, né? Ninguém mais rouba 500 mil. Agora, se o cara roubar menos que 1 bilhão, o cara não está legal na parada, né? Pequenas causas. Então, o que acontece? 3 bilhões de pratos de comida por dia. É que a gente não se dá conta disso. E quem que vai ter que fazer esses 3 bilhões? É o sistema produtivo, são as organizações que vão ter que se organizar para produzir 3 bilhões de pratos de comida. Isso é um fato fundamental. Quando a gente fala de 7 bilhões, nós estamos falando de uma complexidade produtiva de 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. É por isso que, na minha opinião, quando você cria um sistema qualquer, dentro de um país qualquer, em que você começa a mexer no sistema produtivo, o que vai acontecer na sequência? Vai começar a faltar coisa. Eu tenho uma amiga minha na Venezuela que está há 1 ano esperando um amortecedor para o carro dela. Porque você tira as trocas e o que acontece? Você começa a ter problema de não ter 21 bilhões de pratos de comida. Então, quando a gente começa a falar o seguinte, então existe um sistema produtivo hoje, político, social, econômico, que querendo ou não, no mundo, consegue mais ou menos resolver 21 bilhões de pratos de comida. Está aí, ninguém consegue ver, mas está aí. Quando a gente olha todo mundo nesses restaurantes, aquilo, a gente está ali, está todo mundo ali, comendo. Então, esta informação é fundamental para a gente entender o mundo que a gente tem. Então, a gente tem que entender que nós criamos organizações, modelos organizacionais, que tinham uma missão de resolver problemas de uma natureza, de uma complexidade X, e nós temos hoje uma missão de resolver problemas de uma complexidade 7 vezes maior. É impossível você manter o mesmo modelo. Qualquer criança que você diga assim, o jogo aqui são 2 jogando, daqui a pouco vem mais 7, ou 14, o jogo vai mudar, não pode ser o mesmo jogo. Se me permite, eu acho até que, eu acho muito interessantíssimo, eu acho que, na verdade, não é 7, porque a complexidade ainda dá um... Eu vou mostrar isso. Como você já assistiu a palestra, eu vou... Não assisti, mas você antecipou o slide. Você acabou de antecipar o slide. Então, esse aqui é um dado interessante, feito por um matemático, quando você junta pessoas para você adivinhar aniversários. Tem um livro chamado... Tem um livro chamado... olha aí quem vem, é do Clay Shirky, que Olha quem está vindo por aí, é mais ou menos uma coisa desse tipo, o título em português. Então ele diz o seguinte, que quando você vai evoluindo na quantidade, não é proporcional à quantidade à qualidade. Você vê isso num churrasco. Você convida 7 pessoas para um churrasco, é uma coisa. 70 é uma coisa completamente diferente, porque você já começa, fulano não come carne vermelha, o outro já não bebe refrigerante diet, o outro já bebe diet, o outro já não bebe, o outro... Então você vai aumentando a complexidade. Porque cada um tem um pé diferente, cada um tem um tamanho de camisa diferente, cada um tem uma demanda diferente, né? Já tem Coca-Cola Diet, Coca-Cola Zero, já tem lá nos Estados Unidos Coca-Cola sem cafeína, Coca-Cola com cafeína, Coca-Cola Diet com cafeína, Coca-Cola Diet sem cafeína. E tudo isso tem que ser administrado por alguém. E quando não é administrado por alguém, o que acontece? Você vai pressionar as pessoas, e é o que aconteceu, para você reduzir a diversidade. É aquele pai que tem 7 filhos. Cada um vai ser devida para o Exatamente. Aí você vai entrar na questão que é a sequência. Então o que acontece? Quando você tem um pai com 7 filhos, o que ele fala? Meu filho, aqui em casa é arroz, feijão e ovo. Papai, e o Danoninho? Meu filho, aqui em casa é arroz, feijão e ovo. E o Danoninho? Arroz, feijão e ovo. Acabou. Então, você tem um salto quântico de complexidade no mundo. Esse salto quântico de complexidade, saindo da comida, vamos colocar cultura, escola, hospital, saneamento e toda uma complexidade que aumenta nesse processo. Então, quando a gente vai começar a pensar em estratégia, e a gente está trabalhando com estratégia dedutiva, a gente está dizendo o seguinte, há algo no mundo,
quando você sai de 1 para 7 bilhões, que inapelavelmente vai ter que fazer alguns ajustes para você poder lidar com esse novo cenário. Então o que eu digo é o seguinte, a chegada dessa nova mídia, e a partir desses estudos que você vai fazendo, você vai perceber que a chegada de uma nova mídia, e uma mídia que descentraliza a informação, vem para tentar reequilibrar a espécie. A espécie está hoje desequilibrada do ponto de vista da capacidade que ela tem de se gerenciar como 7 milhões de pessoas. Foi o que aconteceu com a chegada do papel impresso. A última revolução cognitiva que nós tivemos. A chegada do papel impresso vai marcar esse processo. Mas vamos chegar lá. Então o que acontece? Você vai passando de 1800 para 2014, 2015, de uma determinada complexidade A para uma complexidade B. Então qual é a crise que as organizações vivem? A crise que as organizações vivem hoje é, nós montamos um modelo organizacional hierárquico, vertical, no modelo construído a partir de 1800, né, que é um modelo que você constrói toda uma verticalização, todo um processo que tem a ver com a mídia que nós temos, que é uma mídia impressa, que tem um centro que distribui, um rádio, uma televisão, que é um centro que distribui. Esse modelo todo que foi estruturado a partir da mídia que nós tínhamos, ele está em crise. Independente da internet, já vínhamos com a crise. A crise já existia. A população já pressionava as organizações. A gente vive uma crise política, a gente vive uma crise social, a gente vive uma crise econômica, independente da internet. O que a gente está procurando com a internet, o que a gente está procurando com essa revolução cognitiva, é ajustar, tentar dar saídas para essa crise. E aí muda completamente a maneira de pensar o problema. Nós não estamos... A internet não vem à toa, ela vem como um ajuste sistêmico geral para dar um equilíbrio num desequilíbrio que existe. As organizações estão de um lado, a sociedade está do outro, e a sociedade não se identifica com as suas organizações. Todas elas. A saída das pessoas de Nova York, quando elas dizem nós somos 99% e nós não interferimos nesse 1%, é o modelo que as pessoas estão dizendo o seguinte, nós não estamos interferindo nas nossas organizações. E aí eu não estou falando do problema do governo, do Estado e nem dos políticos. Nós não interferimos nas organizações dos planos de saúde, nós não interferimos nas organizações dos celulares. O cara da NET, você liga para o cara falou assim, o cara chegou para mim e falou assim, não, acho que você não entendeu o que eu estou falando. Aí eu falei, não, querido, eu vou dizer o que você me falou. Você falou isso. Não foi isso que você falou? Ele falou, foi isso que eu falei. Não é que eu não entendi, eu não estou concordando. E o script dele não tem essa opção, não está concordando. Só para outra pérola, eu liguei uma vez para o TVA, fazer a reclamação. Não, o senhor fica tranquilo, porque é um problema que teve uma explosão lá no Sol, então se tem umas interferências no satélite, eu digo, vou agradecer. Faz favor, me passa aí para a sua diretoria que eu vou dizer para eles que eles ganharam o satélite, porque eles não devem estar sabendo. Vocês nunca tiveram satélite, que porra de satélite é esse? Então, a crise que nós temos hoje é uma profunda crise de comunicação, falta de ferramentas que nós tivemos. A gente cresceu a população. O diagnóstico é o seguinte, crescemos a população, mas nós não tínhamos ferramentas para aumentar a participação da sociedade nas organizações. E as organizações, então, foram cada vez mais se fechando. E eu digo, a minha metáfora é que o rabo passou a balançar o cachorro. As organizações hoje mandam na sociedade e a sociedade não manda nas organizações. Eu estou falando de todas as organizações. O modelo todo, aí você vai dizer, depois então você é contra essas organizações? Eu falo, não, eu não sou contra essas organizações. Eu simplesmente digo o seguinte, as organizações se estruturaram como podiam na conjuntura cognitiva naquele momento. Só que a conjuntura mudou por quê? Primeiro, são 7 bilhões de pessoas, aumentou a complexidade. Só que agora nós temos alternativa. Aí vem o problema. Olha só que situação interessante. Nós estamos vivendo um momento que é o seguinte, nós estamos no pior período possível dessa crise. Porque as organizações estão fortemente empoderadas, fortemente narcísicas, no sentido de
Não se renovaram. E o discurso que é interessante, olha só como é que isso é narcisista, e exemplos de frases que estão hoje na sociedade. O objetivo de uma empresa é o lucro. Essa frase daqui a 10 anos vai ser completamente questionada. As pessoas vão ter vergonha disso. O objetivo da organização é servir a sociedade. O resultado disso é o bônus que você recebe, quanto melhor você servir. Então, o objetivo da organização é servir a sociedade. Agora, por que eu posso dizer que o objetivo da organização é o lucro? Porque a sociedade está oprimida pelas organizações, em função da concentração das informações na sociedade, em função da baixa diversidade, em função da baixa autonomia que a gente tem hoje. Quando a gente vai falar da academia, outro absurdo. Olha como é que as organizações, o rabo balançando o cachorro. Olha o discurso que está aí, todo mundo diz isso. O objetivo da ciência é produzir conhecimento. Não, querido. O objetivo da ciência é resolver o problema da sociedade. Por isso você faz o conhecimento. Como é que começou a academia? Um bando de gente não conseguia resolver um problema, chama os velhinhos aí para dar uma força. Isso é academia. Problemas complexos você joga para os velhinhos. Os velhinhos vêm resolver o problema. O que aconteceu agora? Viraram o problema. Então, são frases que a gente ouve e a gente, Então, toda avaliação de mérito na academia é se o cara publicou artigo. Por quê? Vamos produzir conhecimento. E a sociedade fala, e os nossos problemas? E a dengue? E a malária? E essa crise dentro das organizações de comunicação? Como é que vai ajudar? Quem está ajudando a resolver? Então, se a gente for ver aqui, pegando o Brasil, para colocar isso mais forte, e é engraçado que aqui a gente tem o mesmo fenômeno, quando a gente tem o surgimento da República no Brasil, é aí nesse momento que a gente tem um pico organizacional, pico demográfico. Ou seja, para você poder crescer, você tem que ter um ambiente mais aberto e participativo para você poder viabilizar esse crescimento. Enquanto a gente era governado pelos monarcas, nós não conseguíamos sair de um determinado patamar de sofisticação. Para sair desse patamar de sofisticação, nós tivemos que inventar a República. E o que nós vamos fazer agora é reinventar a República. E a República e o capitalismo só foram inventados em função da mídia que nós tínhamos na época, que era o papel impresso, reforçado depois pelo rádio e pela televisão, que é mais ou menos o mesmo modelo concentrador. E aí, quando você chega aqui no Rio de Janeiro, eu botei minha família aqui, meu avô nasceu com 811 milhões de pessoas. Depois você tem aqui 1 bilhão em 1920, quando meu pai nasceu, nessa época. Eu nasci na faixa de 3,2 milhões de pessoas. Meu filho mais velho, 5 milhões, e os meus gêmeos com 6 milhões. Então, isso num período, no caso do Rio de Janeiro, de 100 anos, não são 200. Nós saímos de 1 para 7. Aí quando as pessoas falam, porque a violência, na minha época não tinha nada disso, eu falo, querido, olha só que bota aqui, cara. Mas meu avô, a gente morava num bairro. Era meia dúzia de pessoas, eu quando nasci, muita gente aqui também, não existia porteiro eletrônico, não existia porteiro. O cara chegava na tua casa, batia na porta. E aí, meu irmão, como é que é? Vambora! Uma vez um tio meu apareceu com queijo do Uruguai, não sabia nem quem era o cara. Bateu lá na casa, não tinha porteiro. Era uma gradezinha dessa altura. Hoje você não imagina um prédio que alguém vai entrar prédio dentro. Isso aí tem a ver com o quê? Tem a ver com isso aqui. Adensamento populacional. Mal planejado. Claro que você pode dizer, não, existem cidades que fizeram isso, mas no Brasil todo mundo sabe que o planejamento não houve, né? Então, eu tive que, nessa evolução, perceber e fazer uma comparação para a gente entender para onde que nós estamos indo e o que as organizações vão ter que fazer. Eu tive que entender o seguinte, que existe uma relação entre modelos de comunicação das espécies animais e tamanho da espécie.
E o ser humano, que é uma tecnoespécie, isso é um conceito filosófico para a gente poder trabalhar com isso, inclusive interpretando o McLuhan, interpretando a escola canadense de comunicação, a gente vai se ver como uma tecnoespécie. Quando ele diz, até na frase que você trouxe, né, que a tecnologia muda o ser humano, na verdade a tecnologia, as pessoas falam assim, hoje em dia o ser humano usa muita tecnologia e está deixando de ser humano. Eu digo ao contrário. O que nos faz humano e sempre fez humano é o uso da tecnologia. Quanto mais eu uso a tecnologia, mais humano eu sou. Porque quem não usa a tecnologia são os não humanos. Quem usa a tecnologia e se definiu como uma tecnoespécie, fomos nós. Agora, nós temos um preço a pagar por ser uma tecnoespécie. Um mérito e um bônus. Um ônus e um bônus. Por quê? No momento que nós somos uma tecnoespécie e nós inventamos determinadas tecnologias, nós mudamos completamente a nossa sociedade. E o que a gente acha natural, era natural em função do ambiente tecnológico que nós tínhamos no passado. E a gente tem que entender que, como nós somos uma tecnoespécie, nós somos dependentes da conjuntura cognitiva, da conjuntura tecnológica que a gente vive. E principalmente da conjuntura cognitiva em função dos meios de comunicação, que é o principal fenômeno que acontece na sociedade humana. Quando você muda uma mídia, toda a sociedade muda radicalmente. Não existe um fenômeno mais forte que esse. É a chegada do mundo oral, depois a chegada do mundo escrito e a chegada do mundo digital. Então eu já hoje não estou mais trabalhando com 2.0, eu estou trabalhando com 3.0. Por que 3.0? 1.0 oral, 2.0 a escrita e a mídia de massa e o 3.0 o digital. Né? Então estou trabalhando para ficar mais fiel a esse conceito. Então, nós fomos lobos, matilha, com pequenas aldeias, organização de pequenas aldeias. Nós fomos manadas, com reis e depois agora com os presidentes e com os nossos parlamentares, e nós estamos indo para o modelo das formigas. Se a gente vai entender o mundo hoje, nós vamos copiar o modelo de comunicação e a organização das formigas. Então aí você vai dizer, mas como é isso? A gente é o seguinte, e aí a gente pode ajudar a perceber nos outros animais. Há uma limitação de comunicação e de organização de uma espécie quando você tem tamanhos da espécie. A comunicação das formigas, ela foi inventada em função do tamanho do formigueiro. Você não pode ter um formigueiro, um gerente definindo as coisas no formigueiro. Aí o cara sempre levanta a mão, vocês podem levantar a mão, não tem problema. E a rainha? A rainha só fica lá dando filho. Ela não se mete na parada. Ela não é uma presidente do conselho de administração. Que não sabe nada. Ela realmente é um presidente do conselho de administração, ela não sabe nada. Ela está ali, as formigas estão fazendo o que elas querem e ela não sabe nada. Está ali, só dando filho. Então, quando você vai caminhar e a gente faz essa passagem, então a gente fez essa passagem imitando as outras espécies e nós estamos entrando no modelo das formigas. E se a gente não entender que as organizações vão simular esse modelo das formigas, e qual foi a crise que eu tive? A crise que eu tive é o seguinte, não é possível colocar a formiga do lado de tamanduá. Essa é a conclusão que eu cheguei. Parece uma coisa meio simples de falar. Mas você chega com a formiguinha 3.0 e coloca dentro do lado de um tamanduá 1.0 e vai ali tomar um café. Quando você volta, está o tamanduá gordinho. E as formigas 3.0 foram todas comidas na organização. Porque a organização que nós temos hoje, ela foi construída para 1 bilhão de pessoas. Chegou ao seu limite, acabou. Eu quero dizer para o seguinte, a estrutura organizacional hoje, dessas organizações que a gente vive hoje, acabou. Você pode dizer, mas eu acho que vai demorar, vai não sei o quê. Pode falar o que vocês quiserem, acabou. Quer ver um exemplo? Vamos fazer uma consultoria. Você vai lá nas cooperativas de táxi.
nós vamos aqui fazer uma coisa bacana para vocês, botar aqui um Twitter para vocês, um Facebook, agora vocês vão ter aqui uma intranet super legal aqui dentro da sua organização, dos cooperativos de táxi. Aí ele, que bacana, vai ser legal, não sei o quê, né? Aí o cara gastou aqui 300 mil reais. Aí vem um aplicativo. Acaba com a cooperativa. 100% acaba com a cooperativa. Estratégia errada. Por quê? Não entendeu como a banda está tocando. É um exemplo simples. Eu poderia ser o cara da cooperativa de táxi, né? Eu não faria isso. Não faria nada daquilo. E aí eu vou mostrar como é que eu estou resolvendo os problemas dos meus clientes. Eu faria de uma outra maneira. Porque eu já vi que não funciona. Claro que tem cliente que vai dizer, não quero fazer isso. Com certeza a cooperativa de táxi ia dizer, eu não quero. Mas olha a consequência que aconteceu. O fato dele não querer é que nem um médico. O cara chega assim, querido, você tem que se operar. Você tem um problema, você tem que operar. O cara não quer operar. Aí quando o médico fala assim, então já que você não quer operar, vou mudar meu diagnóstico. O consultor tem um diagnóstico. É que nem um médico. Eu acho que tem que fazer isso. Não quero. Então tem meia dúzia de caras que vai aceitar o que você está querendo. Mas você tem que defender um conceito, porque amanhã é o que vai fazer. Senão você vai chegar lá e vai dizer, vai fazer isso e não vai funcionar. Então, nós estamos indo para as formigas. Então vamos entender a brincadeira, né? E é isso que é importante perceber, que é a dificuldade que a gente tem. Nós não somos uma espécie fixa. Nós mudamos a maneira que a gente se comunica. Se você pegasse uma formiga de 300 anos atrás, o modelo de comunicação dela é igual. Os lobos, igual. Os elefantes, igual. Aí geralmente levantam, mas tem uma mudança dos elefantes. Tá bom, tem 0,2% de mudança dos elefantes. Agora pega um ser humano de 200 anos atrás e bota o cara hoje aqui. O cara ia ficar doido. Porque a nossa espécie é uma espécie mutante, porque nós somos tecnológicos. Mudou a tecnologia, mudou a espécie. Aí o cara vai dizer, mas e o castor que faz aquelas casinhas, João de Barro também não faz tecnologia? Faz, mas o filho continua imitando o pai. Não tem um curso de melhoria de casinha de João de Barro que o cara faz, né? Inovação do João de Barros. Agora a casinha vai ser, né? Vai ter um ar-condicionadozinho. Então, a gente estaria saindo da governança oral, e aí eu criei um conceito no meu último livro, que eu chamo governança da espécie. Então a nossa governança está mudando. O que está mudando é como se tivesse uma grande governança e a gente está entrando num processo de mudança da governança. Então a gente saiu da governança oral, das tribos, da governança analógica, oral, escrita, eletrônica, que nos levou aqui do início dos reis até os presidentes e os nossos primeiros ministros até aqui, e conselhos de administração, etc. E nós estamos indo para uma governança digital, digital no sentido de digital colaborativo. É um outro modelo que vai simular muito mais as formigas do que propriamente o modelo que a gente tem hoje. Então é outra cultura. Não é a mesma cultura, é outra cultura. Não é uma mudança tecnológica, porque o que acontece? A cultura se modifica com a tecnologia. Então, se você não entender que a gente está passando uma mudança cultural, que o problema é cultural, e o que as empresas têm que fazer hoje, esse é o meu convencimento total, ela tem que criar dentro da estrutura da organização, para começar a montar um projeto, uma cultura compatível com esse novo mundo, que vai pensar estratégias, que vai pensar projetos, que vai pensar ideias, que vai pensar startups, que vai pensar projetos dentro da nova cultura. Se a cooperativa de táxi tivesse feito isso, talvez ela tivesse feito os aplicativos. Se a indústria da música tivesse feito isso, talvez tivesse feito o Napster. Né? Se a indústria do cinema tivesse feito isso, talvez tivesse feito o Netflix. Talvez. Se as mídias tivessem feito isso, talvez tivesse pensado uma coisa parecida com o Google. Mas o que acontece? As pessoas trabalham na arrogância, é normal que aconteça, é do humano. Se eu estou bem, eu posso fazer determinadas coisas, porque
eu sou poderoso. A pessoa começa a não querer mais ouvir a coisa. E a coisa que é engraçado é que esta visão, hoje, ela não é majoritária, porque toda a estrutura que está montada, ela vem reforçar isso aqui. Ela não tem interesse nisso aqui. Eu já tive com várias empresas de consultoria grandes, apresentei todos esses dados aqui, papai. O cara, eu não consigo vender isso, então não vou falar nada para os meus clientes. Não são empresas pequenas nem empresas nacionais, são empresas multinacionais. Se eu não consigo vender, eu não vou vender para o meu cliente. E aí eu pergunto, mas se o teu cliente for uma das cooperativas de táxi, né? Então, as próprias empresas de consultoria que deveriam estar preocupadas elas estão na mesma lógica. E aí todo mundo está meio que todo mundo faz um congresso que todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo se convence da mesma coisa. Todo mundo feliz. Está todo mundo feliz. Mas o que acontece? Não sei se vocês viram um filme no Festival do Rio chamado A Caça de Madoff. Eu sugiro a vocês pegarem esse filme. É um consultor pequeno nos Estados Unidos que faz o cálculo e diz: isto que esse tal de Madoff está fazendo é uma pirâmide. E ele começa a tentar provar que é uma pirâmide. E ele começa a levar tiros de tudo que é lado. E ele vai manda carta para manda carta para o jornal, e ele consegue uma matéria no jornal, e daqui a pouco tem uns 3 ou 4 que acreditam nele e vão dando força. São 2 anos do cara mostrando isso aí, não sei o quê. E no dia que quebra tudo, aí os caras descobrem o cara que está dizendo: ó, esse Madoff é um picareta. E o cara afundou uma opção de gente. Por quê? E aí tem uma frase no filme que é interessante, né? Você não vai convencer uma pessoa que está ganhando dinheiro para não ser convencida. Então nós estamos, as organizações hoje, elas estão na beira algumas organizações, elas estão na beira do abismo. E não querem se convencer disso. Porque se elas não entenderem que isto aqui é uma realidade que pode afetá-las em termos de valores, de fazer planejamento estratégico, há uma incapacidade de fazer um planejamento estratégico dedutivo. É indutivo. Eu vou num congresso, vejo meia dúzia de pessoas, eu uma vez cheguei para o cara, eu falei estava tomando café com o cara, eu falei: não, mas a gente tem que ver essa questão da política agora com essa situação dos táxis aí, com essa coisa da cooperativa. O que está acontecendo com as cooperativas de táxi vai acontecer com os políticos. Aí o cara: tá maluco? Eu falei: mas cara, é só você juntar 2 com 2. Se todo mundo está dando estrelinha para taxista, amanhã vai querer dar estrelinha para político. Porque você vai querer saber se o político é bom ou não para votar nele. Então cadê as estrelinhas do político? Até taxista tem estrelinha, mano. Que é muito menos importante para mim, que eu fico meia hora com o cara. Imagina um cara que vai ficar 4 anos. Todo mundo vai querer meter estrela em político, né? Isso é formiga. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos entender que as revoluções cognitivas, a gente tem que entender que é aonde nós estamos. 1400 surge o papel impresso, há um processo de descontrole radical da mídia, e a partir daí surge uma oxigenação na sociedade, há um pico até 1800 que consolida essa visão toda aqui, que é para matar o rei, e de fato em 1800 corta a cabeça dele. Então todo esse processo aqui, todos os filósofos, todos os pensadores desse período aqui, vão construir um conceito todo para a gente poder conseguir chegar nessa nova governança. O que aconteceu nesse período foi uma consolidação com a chegada das mídias de massa, principalmente aqui no século XX. Então você tem uma consolidação e você tem, com essa concentração das mídias, e essa é a grande crise, não é uma crise do capitalismo, não é uma crise da República, dos valores do capitalismo, nem dos valores da República, é uma crise de concentração de mídia que faz um tipo de capitalismo e um tipo de república e não os valores dessas duas coisas. E aí, então, a gente tem essa crise que nós estamos, que começa a subir aqui com a internet, e nós iríamos, num período aí, começar a tentar estabelecer e criar, como já temos certas experiências, né? Achei interessante o que você falou, um negócio sobre conhecimento, né? Eu já estava os grandes conhecimentos que nós temos hoje, grande parte deles, os fundamentos da matemática, da física, etc., eles surgiram num período que as pessoas não se tocam, desde que ele surgiu lá até o século XVIII, você começou a fazer muita coisa disso aí. Grandes avanços teve, fora
alguns pontos fora da curva, como Einstein, etc., eles não aconteceram. Depois de Max Planck, Einstein, etc., nós estamos então, provavelmente indo para um novo período assim, por essa nova... Nós estamos entrando aqui... Às vezes a pessoa fala assim, pô, você é uma pessoa muito otimista. Eu não sou uma pessoa otimista. Eu até sou uma pessoa otimista, né? Mas o meu diagnóstico hoje é otimista em relação ao mundo. Apesar de vocês dizerem, mas pô, com esse terrorismo todo, com essa crise toda, com essa dificuldade toda, porque nós temos uma saída. O que a gente tem que se agarrar agora é acelerar o processo. Entender e acelerar. Para implantar essa nova cultura. Então eu vou mostrar, na prática, o que é ser formiga, como é que nós estamos usando as ferramentas das formigas para gerar valor. Então você vai pegar aqui o Mercado Livre, né? O Mercado Livre, está aqui um vendedor, então você tem o rastro, que é exatamente o que as formigas fazem, eu vou mostrar um videozinho curto. Eu posso, quando vocês falaram de classificados, eu posso comprar, como eu estou comprando agora, 2 tacos de sinuca pelo Mercado Livre. Eu posso comprar um taco de sinuca e posso comprar de um desconhecido, porque eu tenho uma plataforma que foi construída artificial que simula um formigueiro. Eu qualifico as pessoas. A grande novidade é que a gente está introduzindo o algoritmo nas comunicações humanas. Esse algoritmo permite que eu possa, a partir do algoritmo, saber quem é a pessoa, se eu posso confiar na pessoa. Porque como é que se estabelece as trocas entre as pessoas? São trocas de confiança. Negócio se faz a partir de confiança. Então, por que se concentrou as organizações de forma tão forte? Porque a pessoa não tinha confiança e a pessoa tinha que botar dinheiro na mídia para criar a marca. Então era uma marca de mídia de massa. E você não acreditava em qualquer outra coisa. Mas no momento que eu posso comprar de um cara e eu tenho a referência de todo mundo sobre esse cara, eu ganho confiança nele. E aí eu passo a poder fazer negócio com esse cara. E isso descentraliza os negócios. Porque você vai criar um outro modelo de mérito. É o mérito a partir da referência das compras. Tanto ele, do ponto de vista involuntário, eu fiz a compra, já estou qualificando ele, porque eu digo, fiz negócio com esse cara, quanto de qualificação. Eu gostei do negócio que eu fiz com esse cara. E aí você vai dar um mérito. Se você abrir a tampa de todas as empresas que saíram do zero e hoje são empresas que estão gerando bilhões de dólares de valor, como é o caso do Google, YouTube, Facebook, Airbnb, TaxiBit, Estante Virtual, todas elas, vai abrir a caixa preta deles, você vai ver no centro da caixa preta um algoritmo simulando o modelo das formigas. Qualifica o usuário, qualifica a informação, faz um balanço via algoritmo e coloca isso gerando valor. Então nós estamos saindo de um mundo em que você tinha um líder alfa, um editor, um professor, um médico que intermediava as transações e você está indo para esse modelo. Isso que você falou é uma coisa interessante em relação ao churrasco. Quando você tem essa crise complexa, o que você faz? Tira o intermediário do meio. Bom, já que cada um traz a sua refrigerante. Foi o que aconteceu com o restaurante Aquilo. Nós estamos indo para o século do restaurante Aquilo. Pega o restaurante Aquilo para você ver como é que nós reagimos desse jeito. É muita gente para comer, muito rápido ao mesmo tempo, não dá para fazer comida para todo mundo. O que você faz? Tira o garçom, tira o cozinheiro, bota tudo e deixa ele se servir. Então o que a gente fez aqui? Tira o editor, tira tudo e deixa ele se servir, um se servindo com o outro. Isso tem a ver com o quê? O modelo das formigas é isso, não tem intermediação. Não tem um líder alfa. Não tem um líder alfa, agora é para cá, agora é para lá. Depende da hora, da circunstância. Eu vou mostrar como é que funciona. Então você vai ver isso, vai ver aqui, estante virtual, mesma coisa. Como é que você vai comprar de um sebo lá no Acre? O cara vai te entregar o livro, você vai ver o histórico dele. O nome disso que a gente chama é karma digital. E isso aqui é uma cultura
completamente diferente das organizações atuais. Não é você abrir uma rede social dentro da organização. Você vai ter que resolver. Eu vou falar um pouco do projeto que eu estou fazendo na Prefeitura do Rio, que é o seguinte: a diferença de uma caixinha de sugestões digital para apertar botão e tomar decisões a partir de uma colaboração de massa é na seguinte, são os seguintes exemplos. Você criou no ônibus o ponto certo, da FETransport. Então é um aplicativo que você avalia o motorista. Aquilo vai para uma caixa de sugestões eletrônicas e os caras fazem uma pesquisa com aquilo. O cidadão vai lá, começa esse cara e não gostei desse cara. Aí no dia seguinte está o mesmo cara lá dirigindo do mesmo jeito. Aí ele reclama de novo. Ele pode reclamar 10 vezes que o cara vai estar lá do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem efetividade. Ele não vai mais reclamar. Isso é caixa de sugestões digitais. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. No momento que a gente, e esse é o projeto que a gente está querendo fazer, que a gente está desenvolvendo lá, qual é o projeto? O cara reclama, aquilo vai ter uma ação concreta e quando o cara for trabalhar no dia seguinte na empresa, eu estou falando do mundo ideal, que aí às vezes os meus alunos lá falam, você está falando, não, na Suécia é assim, aqui eu não sei ainda, né? Mas no mundo ideal, aquele motorista, quando ele for entrar no trabalho dele, fala, meu irmão, olha, você não vai poder entrar. O crachá não vai passar na roleta. Porque alguma coisa você tem que ir lá no negócio, porque você está... Então, naquele momento que você faz isso, você evitaria aquele acidente de ônibus que aconteceu, que o motorista brigou com o passageiro, caiu do viaduto e morreram 10 pessoas. E aí a prefeitura disse o quê? Mas eu não tenho condição de fiscalizar isso, porque são 40 fiscais para 7 mil ônibus. É a crise que a gente está passando. Se você mete 4 aplicativos na mão, não são mais 40 fiscais. São o número de passageiros que tem aplicativo fiscalizando tudo. Mas não é uma fiscalização que você recebe uma informação, ou o pessoal está reclamando daquele motorista. O que a gente vai fazer? Não pode ser isso. Não dá para processar desse jeito. O sistema todo já barra o cara. Ele é meritocrático, ele já não vai mais trabalhar. Meu irmão, infelizmente, ou é reciclagem. Aí muita gente vai falar, mas espera aí, mas o cara pode... Aí você tem toda uma complexidade algorítmica para evitar que alguém que queira perseguir o motorista persiga. Isso é óbvio que vai acontecer. É isso que a gente está desenvolvendo. Não é uma coisa de tem toda uma filtragem para você evitar. É que nem quando você vai comprar... Alguém compra um negócio para você em Duque de Caxias e o cartão de crédito avisa, você está em Duque de Caxias? Tem alguma coisa fora do padrão. Então você vai ter um sistema para dizer, esse motorista sempre foi bom, recebeu 2 coisas super negativas. Bom, então eu vou descartar, porque isso me parece fraude, né? Porque eu só vou avaliar se esse cara está piorando se eu tiver uma avaliação a longo tempo, de bastante tempo. Isso é algoritmo. É assim que os algoritmos funcionam. Então nós estamos indo para o mundo dos algoritmos. E o que as empresas têm que implantar são algoritmos para fazer regulação da colaboração de massa. É uma outra coisa. É outra cultura, é outra maneira de pensar os problemas, é outra forma de lidar com a complexidade, muito mais sofisticada, muito mais, o custo muito menor, com um benefício muito maior. Então, aí estão as avaliações do TaxiBit, eu tenho acompanhado o TaxiBit, inclusive fiz várias entrevistas com vários taxistas, se vocês quiserem entrar lá no meu canal, tem várias entrevistas de impacto cultural dos taxistas. Eu tenho inclusive um depoimento de um taxista falando isso. Eu gosto de ser avaliado. Eu quero ter mérito. E ele na cooperativa, talvez não fosse primo do diretor, ou se não fosse um namorado da telefonista, ele não tinha mérito. Porque ninguém tinha como avaliar o mérito dele. E ele falou, eu quero ter mérito. Então eu vou mostrar para vocês, vamos ver se vai funcionar isso aqui. Ué, cadê um videozinho para mostrar como é que as formigas fazem e como é que a gente está imitando exatamente a história das formigas. Deixa eu ver se vai entrar aqui. Será que ele não trouxe? Espera aí. Se não vai por aqui, vai pelo outro. Eu tenho outro. Você abriu na tela cheia, não roda não? Será? Acho que sim.
Pode ser. Ah, isso. Obrigado. Então, eu não vou... Vou tirar só o... Depois, se vocês quiserem ouvir isso aqui, Eu só vou explicar aqui, porque ele é no meio do caminho, então fica... Então obviamente um laboratório, e esse cara que está fazendo esse estudo, ele fala que basicamente o grande estudo que eles fazem da formiga é da comunicação das formigas. E aí ele vai mostrar o modelo, que o que a gente está adotando das formigas nesse mundo digital. Porque você vê, é uma quantidade muito grande de indivíduos que não podem ter uma governança igual a das zebras, ou igual dos lobos, ou igual dos elefantes. Então as formigas desenvolveram um outro modelo de comunicação, que é o que nós estamos adotando, né? Então, por exemplo, essa formiga ela vai descobrir uma comida, depois a gente vai ver mais tarde. Então ele vai mostrar o seguinte, que dentro da trajetória do formigueiro, as formigas se entendem através do cheiro, do rastro que ela deixa. Então, ele vai simular, aqui ele vai pegar o negócio, seguinte, o cara vai botar fogo aqui e ele vai mostrar quando cai a conexão das formigas. O celular caiu. Não tem Wi-Fi, nem tem 3G. Então, quando o fogo aparece, o rastro se perde. E as formigas que se comunicam totalmente pelo cheiro, elas começam a bater cabeça. Né? Síndrome de abstinência de conexão. Aqui está o cara que já se suicidou. Tem gente que se suicida rápido, né? E fica desesperada lá. Mas elas começam a bater a cabeça. Tem uma imagem que é bacana. Elas começam a não saber mais onde está o formigueiro. Porque não tem ninguém para dizer onde é que é o formigueiro para elas. Elas são totalmente dependentes do cheiro. Isso que é uma coisa importante. A estrutura delas é totalmente dependente do cheiro. Como a gente está vivendo agora também. Fundamentalmente dependente do cheiro. Então aí quando elas retomam a normalidade, elas voltam para... Vai mostrar agora elas indo de novo para o formigueiro que elas vão fazer. E ele, no laboratório, ele vai simular como é que as formigas se entendem. E a gente está fazendo isso, né? Deixa elas irem para o formigueiro. Então ele vai mostrar como é que a formiga resolve o problema de liderança. Como é que eu resolvo o problema de liderança? Ela é o seguinte, é um pouco isso que você tinha falado. Cada um vira líder. Essa é a tendência, dependendo da circunstância. Mas a liderança vai ser atribuída em função do rastro. É que nem o melhor motorista de táxi e tal. Então essa formiga, por exemplo, está aí curtindo um vídeo no YouTube. Então tá ali no YouTube vendo tal vídeo e tudo, vídeo bom, né? Porta dos Fundos, gostou, tá rindo e tal, papá. Aí o que ela vai fazer? Ela não vai mandar uma mensagem pro editor dizendo que é legal. O que ela vai fazer? Ela vai curtir o vídeo dela. Olha só como é que ela vai curtir. Ela vai deixar o rastro. Olha aqui, ó. Ela tá deixando a estrelinha. Ela tá curtindo. No momento que ela está curtindo, que ela vai levar o rastro até aqui, todas as formigas daqui, aqui elas já tiraram, né? Essas formigas vão saber que aqui tem comida. Não vai precisar. Ela faz um comentário aqui, quer ver? Ela faz um comentário. Mas é só um... Boca a boca. Então, o que acontece? Na hora que ela faz o cheiro, todo mundo já sabe que ali tem. E na hora que acabou, as pessoas já voltam dizendo que acabou. Então é o seguinte, cada um é um líder conforme a informação que tiver. Se você tirou uma foto de um acidente no metrô, você naquele momento passa a ser uma TV Globo. Até acabar o interesse naquele negócio. E aí depois, e tudo isso passa a ser regulado e tal. Tem uma historinha que eu acho muito legal para mostrar como essa cultura muda profundamente. Um professor da USP com pós-doc, não sei o quê, chegou e disse o seguinte: estou indo para esse congresso americano, se cadastrou. Aí a garotada falou, não, você não vem não. Para aqui você não interessa. Aí ele falou, mas eu tenho pós-doc, não sei o que, não. Precisa ver. O seu CLUT, que é uma avaliação de rede social, é muito baixo. Para a gente tem que ter um CLUT no mínimo de X para cima. E o cara não foi. Por quê? O CLUT é o quê? O que ele participa na rede social, o que ele bota no blog, o que ele bota no Facebook, o que ele bota em todo que é lugar.
que a garotada está falando? Ó, aqui já é governança digital. E você ainda está na governança de dentro da organização para dentro da organização. Para fechar, como é que eu tenho trabalhado? Eu tenho trabalhado da seguinte maneira. Eu não implanto mais projetos de colaboração digital dentro das organizações, que, na minha opinião, não funciona. Né? Porque botar formiga 3.0 com tamanduá. Não funciona. Então, o que eu faço? Eu tenho esse projeto, estou desenvolvendo essa metodologia, estou há 2 anos e meio trabalhando com a Iplan, que é a empresa de tecnologia da prefeitura. Nós criamos um laboratório de inovação. Papel fundamental. O que eu chamaria esse laboratório hoje, eu chamaria esse laboratório de laboratório cultural de disseminação de uma nova cultura, criação de pré-protótipos dessa nova cultura e criação de concepções dentro dessa nova cultura. Então, esse laboratório a gente faz separado da estrutura da organização, a gente fez diretamente ligado à presidência, criamos uma portaria lá, depois teve um regulamento, então funciona separado. E esse pessoal está estudando, discutindo, pensando, observando e vendo as oportunidades que existem nessa área. Então o secretário foi fazer uma palestra lá, uma das meninas do laboratório falou, pô, mas isso que esse cara está falando a gente pode trazer para o laboratório. Aí falou para o cara, olha, a gente tem uma saída para isso aí, que não é isso que você está pensando. E aí então está saindo um projeto de fiscalização de transporte do Rio a partir dessa experiência do laboratório, que nunca seria pensado se a gente tivesse uma estrutura pensando do mesmo jeito, porque já é outro modelo de fazer o troço. E aí, a partir daí, eu comecei um cliente na NTT, estou com um projeto na Secretaria Municipal de Educação aqui no Rio, né? Sempre nesta linha de criação de centros de cultura para que a gente possa pensar esse projeto diferente, né? Estive acompanhando aí o pessoal da rede, né, da Marina na campanha passada, ajudando nisso. E no programa da Marina, por exemplo, nós criamos uma secretaria de implantação de governança digital do lado da presidência, dentro da secretaria da presidência. Que a gente iria, então, desenvolver esse tipo de projeto nos ministérios, etc., experimentando essa governança no Brasil. Uma das premissas desses projetos é não fazer nada massificado, sempre pilotos. É uma linha de ônibus, é um posto de saúde, é uma coisa específica para testar a cultura e depois ir ganhando na cultura, não na força, mas ganhando na credibilidade, ganhando na atração, mostrando os benefícios, a redução de custos, os benefícios, ganhando na atração, que é como todas essas ferramentas fazem, né? Eles colocam no mercado e depois as pessoas vêm na atração. Bom, é isso que eu queria falar. Viajando aqui, eu acho muito legal, acho que as 2 viagens foram lindas, né? Eu digo só vou dar só algumas coisas para você resolver para mim. Plano de saúde, telefonia, mobilidade. Mobilidade, só isso, tá? Essa é a nossa realidade. Perguntas, né? Vamos aproveitar? Não vai estar à disposição todos os dias, não, é hoje, vamos nessa. Eu acho interessante porque eu sou coach independente, né? Então eu trabalho dentro de organizações, mas trabalho mais com autopatrocinados, quer dizer, o cara que procura buscando alguma coisa. E o que eu tenho percebido é a grande insatisfação das pessoas dentro dessa estrutura, porque elas deixam de ver sentido naquilo que elas fazem. Que é exatamente o que você falou, o objetivo é o lucro, não é o lucro vem como resultado do objetivo que é prestar algum serviço para a sociedade. E as pessoas buscam isso. E cada vez menos elas se encontram dentro dessas organizações. Outro dia até no Globo saiu uma reportagem falando que a geração X, que é seus 40 anos, o índice de pessoas querendo chutar o balde. E exatamente porque elas não têm sentido. Só que não tem balde para todo mundo. Não tem balde para todo mundo. Balde. Mas é uma preocupação, mas na verdade reflete a falta de sentido que as pessoas veem no seu próprio trabalho. Né? Ele não tem o que tem a formiga, que ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, o objetivo final, que seria o lucro, é manter a rainha lá fazendo filhos, mas ele sabe o que tem que fazer e que parte que ele tem do todo daquilo.
de alguma forma. E as pessoas não têm isso hoje. Eu acho que a gente perdeu essa coisa do trabalho significativo, é uma das discussões que eu faço muito, né? E de vez em quando até pego algumas pessoas para ajudar. Essa discussão do trabalho significativo é isso. A nossa sociedade hoje, ela perdeu o significado. E aí as pessoas fazem o diagnóstico assim, é porque é o capitalismo, é não sei o quê, a república, são as pessoas e tal. Não. A minha avaliação é, nós crescemos muito em termos de tamanho e nós concentramos muito a mídia. E as organizações, quando você concentra a mídia, elas se empoderam. Isso faz parte é como se fosse uma regrinha de 3, que todo mundo sabe que assim funciona. Mas, irmão, se o cara puder fazer sozinho o que ele quiser fazer, ele vai fazer, é poder absoluto. Entendeu? O cara da universidade vai fazer só o artigo para que interessa a ele, porque ele já está, né? Tirando, aí você fala, mas tem um fulano. Fulano é exceção. A gente não pode criar um modelo de poder, de política, de economia, na exceção, você tem que ir na regra. Se o cara ficar na regra, como é que funciona? Então, eu acho que a questão que está colocada hoje existe uma baixa de significado, porque o conflito entre sociedade e organizações, que sempre vai existir, hoje é um desequilíbrio para as organizações. Então, a sociedade está aos poucos, com o Reclame Aqui, e reclamando e dizendo, isso um pouco que ela falou na palestra dela, a sociedade está dizendo, eu quero uma mudança nas organizações, eu quero que vocês se voltem de novo para a sociedade. E este foi o equilíbrio que aconteceu, e eu me baseio no final da Idade Média. Toda a luta das pessoas pós-Idade Média, que teve uma outra revolução cognitiva, até a chegada das revoluções liberais de 1800, tudo isso foi reduzir o poder do rei e reduzir o poder da igreja na sociedade. Hoje nós temos uma igreja e um poder real, digamos assim, absoluto das organizações dentro da estrutura da sociedade e que se reflete fortemente no mercado financeiro, que é onde está o dinheiro, que é o resultado de tudo isso. Então você tem uma pressão. Então, a concentração financeira é igual a concentração de mídia. No momento que você descentraliza a mídia, a tendência da sociedade é descentralizar também a parte da grana. Então isso é um processo longo que vai nos levar para algumas revoluções, não sei se sanguinolentas ou não, para que a gente implante um novo modelo de república baseado nessa história das formigas, metendo estrelinha nos políticos. Não, eu ia fazer uma colocação que eu tenho visto aí, usando muito bem colocado. As empresas buscam, algumas delas já têm noção que isso está acontecendo e até buscam fazer alguma coisa, mas vão buscar fazer alguma coisa naquilo que ela domina. Vamos trazer os caras mais velhos de volta para ver se assim agora a gente resolve o problema. Quer dizer, daquilo que ela já conhece, não buscando repensar o seu caminho, que eu acho que é a grande proposta. É revisar aquilo que tem para dentro, que, como ele colocou, não existe mais. É difícil, essa metodologia que eu comecei a trabalhar, essa ideia de fazer, é mais ou menos isso que muita gente lá fora. Tem um livro chamado Mídia Social nas Organizações, que foi muito legal, saiu há uns 2 anos mais ou menos, que o cara disse que exatamente isso. Todas as tentativas que ele fez de botar rede social nas organizações fracassaram. Fez uma pesquisa de 400 organizações, 90% jogaram a toalha. Tinha até participação, mas não mudava nada nos negócios. Porque as pessoas, é como se fosse assim, não adianta você, e aí tem a ver com aquela coisa do FETransporte, não adianta você aumentar a caixinha de sugestões se você não tem capacidade de processar a comunicação. Então, a gente caminha para as formigas por quê? Porque você não faz o processamento da informação. Você deixa as pessoas se servirem. Você abre, em vez de fazer uma cooperativa centralizada, você deixa toda aquela autogestão de uma relação direta entre o taxista e o usuário se autogerenciar. Deixa aí, se gerencia. O taxista é ruim? Caiu. É bom? Subiu. E você só vai arrumando o algoritmo para evitar fraude, etc. Você vai ajeitando isso. Então eu vejo as organizações no futuro como estruturas descentralizadas, reguladas por algoritmo, em que você tem... Eu tenho até uma figurinha em outra apresentação, é o seguinte, as empresas hoje são uma árvore assim. Os colaboradores estão aqui e o cliente está aqui. O que você faz na organização nova é você virar a árvore. Você deixa o cliente lidar direto com os colaboradores. É isso que todo mundo está fazendo.
e deixa o cliente avaliar o seu colaborador. Você não avalia mais o seu colaborador. Deixa o cliente avaliar. Quer ver uma coisa? Aí vocês vão dizer, mas isso é muita coisa, muito mais, daqui a 10 anos. Vocês já entraram na Gol, não entraram na Gol recentemente? Receberam aquele avisinho no celular para classificar a tripulação? Receberam? Aí você vai lá e classifica a população, a tripulação. Eu fui dar uma palestra em São Paulo, na Brastoa, e estava o cara da Gol falando sobre isso. Quando você diz a nota, aquilo define o variável da tripulação no final do mês. Se eles estão realmente fazendo isso, digamos que estejam, não estou dizendo que estão, mas vamos supor que estejam, pelo menos ele disse que estava querendo fazer, o que você está fazendo? Não é uma caixinha de sugestão. Olha a mudança, está entendendo qual é a mudança? De você dizer que não gostou da tripulação, porque passa pelo líder alfa. No momento que você vota e muda o salário dela, quem é que está tomando a decisão da variável? O consumidor. Empoderando o consumidor. Neste momento, você está na governança digital. Porque você não está criando um intermediário para tomar a decisão. Quem está tomando a decisão é o próprio consumidor. Então, o que a gente tem que fazer é deixar o consumidor decidir os rumos das organizações. Aí vai naquilo que a gente está falando. Aí as organizações começam a ser oxigenadas de fora para dentro. No meu livro de 2013, eu mostro como é que seria isso na justiça, como é que seria isso na ciência, como é que seria isso na política. Na justiça é a gente criar uma espécie de júri popular. Você tem uma causa e várias pessoas vão entrar naquela causa para ajudar a decidir. Mas isso aí... Mas não vai ter outra forma. Senão você vai fazer o quê? Um juiz, 10 anos para julgar. Um artigo, sabe quanto tempo um artigo, no modelo tradicional hoje, leva para você, enviar o artigo, para ser publicado numa revista científica? De 6 a 1 ano. Para ter um artigo publicado. Sinceramente, cara. Qual crise te deu para você sair da crise de 2010? Essa é uma pergunta nova. A mulher dele botou ele para fora de casa. Porque a gente se sente no mercado, tem horas que assim, não adianta eu querer mudar as pessoas, ou melhor, as pessoas não querem mudar, então eu não posso fazer elas mudarem nível abaixo. E aí, isso leva a gente a ir para a crise, né? Se questionar, não querem mudar. Como é que deu o clique? Porque você precisa trabalhar, você precisa ganhar. Não, eu resolvi, foi assim, aí tem uma coisa do tipo, é uma discussão mais profunda, mas o que acontece aí? Eu resolvi, primeiro que também essa crise deu já uns 50 e tantos anos, então, de alguma forma, algumas coisas já estavam sendo resolvidas, né? Em termos assim, e aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer o seguinte, eu vou dar aula, eu vou investir nesse pensamento e nas minhas consultorias eu vou pegar uma espécie assim de mercado paralelo, assim. Vou pegar uma borda do mercado. Eu vou sair do centro do mercado e vou construir um mercado. Foi assim que aconteceu. Minha empresa começou em 95. Quando eu fui para a internet, eu estava trabalhando no lugar, o cara tinha me oferecido uma grana legal, eu falei, não, eu vou montar minha empresa de internet. E fui para o risco. Hoje eu fui para o risco. Só que eu fui para aquele risco na época de 95 porque eu percebi o potencial da internet. E hoje eu estou indo para esse risco porque eu percebo que o que vai acontecer no médio prazo é o seguinte, todas as experiências estão fracassando. E as pessoas estão procurando uma alternativa mais viável. Está gastando dinheiro, não está tendo retorno. Eu falei essa experiência da Petrobras, inclusive lá, eu disse o seguinte, a Petrobras vai montar uma rede social, não vai dar em nada essa rede social. As pessoas não vão participar. Lá no BNDES, eu fiquei 1 ano no BNDES, eu falei, gente, é melhor não fazer do que fazer do jeito que vocês estão fazendo. Não vai funcionar. Eu fiquei 1 ano lá com o pessoal, não vai funcionar. Tem que criar uma coisa separada, para criar uma experiência nova, tem que colocar avaliação, tem que ter uma coisa que rode, né? E aí, aos poucos, eu consegui meu primeiro cliente na prefeitura, estamos lá com 1000 dificuldades de percepção, foi o primeiro cliente, estamos afinando a metodologia, fui contratado pela NTT, que aí são meus alunos, aí sempre tem um maluco, eu sempre digo, sempre tem um maluco, sempre tem maluco. O cara fala, isso aqui tem a ver. Aí o cara me contratou, aí já fiz o projeto lá, está caminhando, estão me chamando de novo, botaram a grana, né? Tem projeto que eu chamo de projeto 3.0, Silver, Gold e Diamond, né? Lá está começando o Diamond, mas já tem Silver também. Então aí agora você tem que ver que às vezes a empresa não tem dinheiro para colocar coisa ali. Então o resultado às vezes demora mais tempo.
né? Porque você precisa investir, você precisa fazer protótipos, você precisa desenvolver. A empresa tem que acreditar, porque uma coisa mais importante é o seguinte, as empresas não acreditam que precisam fazer uma migração cultural. O mais importante é a migração cultural. Foi essa sacação que eu tive agora na prefeitura. Qual é o resultado esperado? Migração cultural. Pessoas dentro da organização que consigam entender esse novo mundo e consigam pegar um problema atual e jogar no novo modelo. Se a empresa tiver gente com essa capacidade, a empresa já começa a ter uma saída para o futuro. Mesmo que aquela galera não seja... Mas a empresa começa a ver que no momento que aparece uma oportunidade, fala, opa, peraí, é aqui nesse negócio. Essa ideia de criação desses ambientes, teoricamente, seria de tentar criar uma semente da nova empresa. Em vez da empresa esperar que alguém crie uma empresa para competir com ela, ela criaria um núcleo para ela destruir ela mesma. Agora, o problema no Brasil, e aí é particularmente do Brasil, o problema no Brasil isso é claro, nós não acreditamos nos brasileiros. Ponto. Nós não acreditamos nas pessoas que não estão na mídia de massa. Não acreditamos no cara que está lá dizendo, acredite em mim. Você vê que o modelo que eu tenho trabalhado aqui é a partir de uma lógica. Eu não cheguei para vocês, vocês têm que acreditar em mim por causa de mim. A lógica está aqui. Né? Quantas pessoas que você vai assistir palestra, de maneira geral, que apresenta a memória de cálculo? Cheguei por causa disso e tal. Tem uma teoria. Então a gente tem esse problema. O Brasil tem um problema sério e a gente está pagando um preço alto por causa disso. Mais alguma pergunta, gente? Bom, eu só tenho então que agradecer.